Cachorro tem dinheiro? Número 3, o racional esquerdo que nós falamos, que são as pessoas analíticas, os robôs, os robozinhos, são detalhistas pra caramba. Qualquer vírgula errada, uma coisa que você escreveu errado, automaticamente você está penalizado. E isso também acontece nas empresas e nas universidades. Quem aqui já estudou na FGV? Tá? Como é que é a FGV? Tá? FGV é extremamente número 2. Uma vírgula que você escreveu errado, está errado. Ainda vai falar para você, está errado. O 3. Está errado por causa disto, mas isto e isto. Segundo o livro tal, do ano de 1988, da página 32, artigo tal, inciso 3º. São muito precisos. São os melhores trabalhadores racionais para gerar um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. A pessoa número 3 não atrasa nada. Só que ela leva uma vida chata pra caramba, uma vida de não flexibilidade. Pensa bem, dá uma crise econômica. Quem que mais sofre? O 3. Mais sofre é o 3, tá? Porque ele não sabe nem pedir favor, porque o 2 sabe pedir favor. Você cobra muito. O 1 se vira, sai se virando, sai vendendo sacolé na rua, sai pedindo, sai xingando, briga, tá? Mas dá um jeito, faz dinheiro. E o 4? O 4, basicamente no Brasil, nós temos de 3 a 4% das pessoas apenas. 3 a 4% das pessoas apenas. Só que esses 4% valem para 30, 40%, são muito loucos. Que é a Vera Verão, a Suzana Vieira, a Damares, o Fred Mercury, tá? Aquele colega que você deve ter. Quem tem o colega número 4 aí? Colega número 4, não sei. Seu colega número 4. Muito doidão, muito louco, tá? Você não espera, de repente. A gente brinca com esse cara ali, ó. O nome dele é alienígena. Então o 4 é o alienígena, o 3 é o robô, o 2 é o cachorro, o mamífero. E o hardcore é o... E o 1 aqui embaixo nós chamamos ele de dinossauro. Ok? Quem aí tem um amigo número 4? Muito louco. Muito doido. Para que serve esse cara? Qual a utilidade de uma pessoa número 4? Serve para dar risada é uma coisa. O que mais? Na escola, por exemplo. Na escola. Pensa bem, na escola. Vamos lá para o Colégio São José, para a Escola Estadual Dr. Zé Marques de Oliveira. Esse cara número 4 chegou lá. Tá? Para que serve esse cara lá? Para tumultuar, para fazer alvoroço. Vai tomar frente nas coisas, tá? Normalmente o número 4, ele pode não saber porra nenhuma do negócio, mas ele é tão louco que ele fala, peraí, isso aqui é comigo, eu vou entender assim, sabe? Ele fala uns negócios muito doidos lá e acaba descobrindo coisas que nem o especialista sabe. Desse jeito. Tá? Que nem o especialista sabe. Só que ele deixa o especialista louco. E pensa bem. Normalmente numa... Gente, escola no Brasil, faculdade no Brasil, é número 4, número 3, número 2 ou número 1? O que é? 3. Hoje, é 2, tá? É 2. Então, ou seja, quem vai se dar bem numa faculdade para tirar altas notas, na escola para tirar altas notas? As pessoas número 2. Então parem de se culpar pela nota mais baixa. Tá? Mas só que tem como melhorar. Como melhorar especificamente? A partir do momento que eu crio algumas regras para a minha vida, eu começo a inserir o número 2 na minha vida. Então, por exemplo, normalmente a pessoa número 2, um aluno número 2, um cliente número 2, marca com você as coisas 10 horas. Ele chega às 10 horas? Não. O número 2 chega. O número 2 chega? O 2 chega para agradar. E o 3? Chega. O 3 chega. E o 4? O 4 não chega. 15 minutos. Uma hora e meia depois. E o 1? E o 1? Já tá lá. Não chega uma hora antes, tá? Chega uma hora antes xingando o que não começou. Essa porra não começou, essa bosta não começou. Por que não abriu a porta dessa merda aí, tá? Ele chega antes da hora, tá bravo, com uma ansiedade feita de trouxa, do palhaço. Que merda que é essa brinca, tá? Ele arruma confusão e tudo, tá? Mas se eu quero de verdade aprender mais e melhor, a primeira coisa é regra. Ah, qual que é a regra?
Vamos começar a treinar aqui agora o número 3? Vamos começar a treinar o número 3 agora, nesse momento? Quem topa treinar o número 3? A partir de já, tá? Lembrando que o número 3 é o mais foda de se treinar. Quem aqui quer ser foda pra caralho? Foda pra caralho. Ganha dinheiro pra caramba. Bacana. Show de bola. Primeira coisa que vocês vão fazer então, treinar, tá? Troquem de lugar agora lentamente. Troquem de lugar lentamente. Igual o número 2. Tá? Igual o número 2. Lentamente igual o 2. Igual o 2. Nem mandando, não consigo fazer em casa. Trocamos de lugar. Aqui, ó. Tá roubando. Mudar de cadeira. Cadê o tesouro? Eu estou calculando e você consegue. Já que todo mundo já está sentado nos seus lugares com o número 2, lentamente, na boa, de maneira tranquila, nós vamos agora fazer o exercício com o número 3. Ou seja, ajeitem as cadeiras de vocês. Sentem direito. Sentem direito. Ah, vocês estão no exército agora. Sentem direito. 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 Cadê o número 2, velho? Número 2. 3 agora. O 3. Vou lá, cadê agora? Direito. Agora ele já Agora que eu vou Cadê o 3? Cadê o 3? Cadê o 3? Nossa, até dói. Bacana isso, tá? Senta e coloque a mão aqui, logo próximo ao joelho, isso, próximo ao joelho, isso. Vamos fechar os olhos agora. Coloque a mão próximo ao joelho, a mão espalmada na frente dos joelhos, isso. Nós já conseguimos ver aqui quem tem facilidade de ser número 3 e quem tem muita dificuldade. Fechem os olhos, nós vamos ficar 1 minuto, silenciosamente. Isso. Cada vez mais. Imagine-se sendo uma pessoa extremamente organizada, detalhista, metódica, no qual a sua qualidade de vida é muito maior e a sua inteligência também. Isso. Imagina você lá fora sendo mais organizado, sendo mais disciplinado, mais detalhista, e que até o sorriso vai embora do seu rosto agora. Isso. Isso, tira esse número 2, troca a programação mental, e cada vez mais imagine-se sendo concentrado, concentrada, e veja as pessoas à sua volta também, cada vez mais organizadas. Sinta o mundo sendo completamente organizado à sua volta. Isso. Respire agora. 10. Devagar. 9. 8. 7. 6.5. 6. 4.8. E nenhum barulho de incomodar. Isso. 3.3. 3. Você pode agora escolher mexer a sua mão direita. Mexe a sua mão direita. Isso. 2.6. Devagar você pode mexer a sua mão esquerda. Isso. 1.5. Você pode mexer os seus olhos e abrir lentamente. Isso. Você está aqui agora, já se vê, já se sente mais organizado. 0. Sala de aula boa, hein?
assim que é o ideal? Gente, número 1 agora. Número 1. Muda de lugar rapidamente. Número 1. Sem risada, rápido. Passa por cima se tiver que passar. Sai. Quem ficou para trás não tem número 1. Vai, rápido. Isso. Maravilha. Para quem foi estranho a experiência aí do número 3? Para quem foi legal ser número 3, não? Mais ou menos, Stella? Quem gostou do 2? Quem gostou do 2 aqui? Quem gosta do 2? Quem gosta do 2? Só de pensar no 2. Eu gosto do 3. Gosta do 3 também. Mas gosta do 2, Marcos. Gosta do 2, mas gosta do 3 também. Quem aqui não gostou de nada? Que porcaria é essa? Você essa porcaria, você ficar parado, você tem que sentar certo, não sei o quê. Quem não gostou disso? 1 minuto apenas, hein? Ficar certinho, não gostou. de ficar certinho, não. Não gostou. Espera, 4. Me irritou. Não, irrita. Espera, 4. E tem o tempo todo pra prestando atenção na vassoura que tava carregando lá fora. O tempo todo tá fora? O tempo todo tava carregando do outro lado da Que porta. mente acelerada, hein, você? Cadê o número 3? Cadê o japonês daí? Lógico, também tava preocupado. Então, basicamente, gente, quem já sabe aqui qual que é a sua preferência? Quem já sabe? Quem já sabe? A gente conhece a loucura própria. Conhece, não conhece? Quem tá claro? Quem aqui é o número 1? Número 1, meio aceleradão. Pá! Sai estourando tudo. Tem hora. Quem é mais número 1? Mais, a maioria do tempo. Mais. Tá? Que chega até a ser meio, nossa, trator. Você está tratorando. Quem é mais número 2? Legal. Aonde que ele Formação da casa 6. É bom pra caramba. Quem é número 3? Detalhista. Organizado. Chato. Mais ou menos, um pouquinho. Mas totalmente. Quem é número 1? Quem se vê aí como meio fora da curva? Meio fora. 4. Número 4. 4. Eu já vou no meu é mais, viu? Tem o número 5, não? Número 5 tem. Um pouquinho de Número 5 vou tudo. explicar tarde. Um pouquinho de cada Só um. que Um assim, pouquinho de cada um. o 5. Tem algum terapeuta holístico aqui? Não. Alguém que mexe com terapia holística? Você mexe? Trabalha com terapia holística? Tá. Quem é da terapia holística é do 4, normalmente do 4 para 5. Tá? Que é um ser humano um pouco diferente. Quanto mais você vai entrando, tá? Mais. Quem lembra do Chico Xavier? Tá? Não é muito diferente, não parece meio ET? Tá? Ah, então você é, Marisa. Tá? A pessoa 5, a pessoa 5 ela é muito diferente, muito fora, não é um ser humano. Eu até Fora da casinha. Fora da casinha. Eu vou mostrar para vocês à tarde. Um cara que ele é matemático de formação, mas ele é astrólogo, mas numa outra vertente. Um negócio muito louco. Ele fala umas coisas assim. O que você está falando? Você é doido, tá? Ele é de 4 para 5. Tá? Porque o 4 é doido, mas ele é um doido ainda que habita a Terra. Ele só voa. Tá? Mas ele vem de voador, mas ele meio que se turnou. O 5 não. O 5 é outra vibe. É outra dimensão. Tá? E tudo isso tem a ver realmente com dimensões. Tá? Tanto que a gente chama isso de inteligência multidimensional. Tá? O cara que é mais número 1 é o cara mais perto da Terra. É o cara que é mais desse planeta. O cara mais desse planeta, para sobreviver às intempéries terrestres, ele tem que ser meio um animal, meio caçador, tá? Meio desbravador. Então ele tem mais facilidade de lidar, inclusive, com isso. Normalmente, como é que você monta um plano para alguém ficar rico? Rápido. Para alguém ganhar mais dinheiro em 6 meses. Tanto que tem até livro. Opa! Tem um livro aí. Monta o esquema bom, beleza. Existe um livro do Paulo Vieira. Quem conhece Paulo Vieira? Paulo Vieira é 4. Tá? 4. Águia doidão. Tá?
a pessoa quando é muito, quer realmente melhorar a questão de sucesso, ela vai trabalhar muito a questão de número 1. Tanto que coaching fala o tempo todo de ação. Ação, 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 ação. E tem que entrar em ação, e ação, e ação. Tá? Só que você pode se ferrar entrando em ação. Você vai entrar em ação, mas imagina que você está em ação e aqui no meio, tá, tem alguém ou tem alguma coisa que você vai bater. Você vai ficar bem? Não. Então por isso que só ação dá errado, gente. Tá? Por isso que muita gente trabalha 16 horas por dia e se ferra. Conhece gente assim? Conheço. E trabalha e pá. Tem muito empresário assim. E vive endividado, vive louco. Porque ele só entra em ação. É um ótimo plano a curto prazo para dar uma revirada na vida. Mas no meio do caminho, você vai ter tanta marca, tanta dor, que você vai ter que descobrir outras possibilidades. Tá? E é isso que nós vamos ter aqui hoje. Vai ter ação o tempo todo? Vai. Vocês vão se mexer, vai ter alguma coisa que vai tirar vocês do sério daqui a pouco. Pode ser daqui a pouco que eles vão trazer 2 ou 3 baldes de água, que a gente não vai sair daqui igual a gente entrou. Quem trouxe toalha? Eu trouxe? Mas quem quer crescer? Quem quer ter sucesso? Quem quer ter sucesso? Tá, tá. Olha o número 2, a chapinha. Tá. Cara, o que você prefere? Dinheiro, o resultado ou a chapinha? Depois não reclama, tá? O cabeleireiro vai ficar bem, tá? O cabeleireiro vai ficar 10, e você? Tá? Você olha a conta bancária de quem fica na chapinha, medo. Atenção. Tá? Tá claro isso agora para vocês? Quais são os cérebros? Ah, mas por que que é assim? Voltando, vamos voltar agora. Vamos lá. Ali está o Dr. Paul McLean. Dr. Paul McLean é um neurocientista já falecido, né? Entre os anos 70 e até o ano de 1993, ele estudou para fazer a tese dele de mestrado e doutorado o que ele chamou de Triune Brain in Evolution, ou seja, o cérebro trino em evolução. O que ele conseguiu mostrar com esse estudo dele? Que todos nós, seres humanos, eu não vou dizer para vocês que sejam 3 cérebros, tá? Nós não podemos dizer que são 3 cérebros. Nós podemos dizer, da maneira correta, que nós temos 3 sistemas, 3 softwares principais. Quais são esses 3 softwares principais? Nós temos o software de número 1, que é o software réptil, tá? Agressivo, duro. Imagina, o que é um réptil? Não é uma cobra? Não é um tubarão, por exemplo? Mas isso é um réptil. Tá? É um bicho que... um jacaré. Então, ou seja, é um bicho que está quieto, você invadiu o território dele, o que ele faz? Dá um bote em você. Então, como é que era o ser humano antigo? Réptil. Como é que é o ser humano duro que tem hoje ainda na sociedade? Ele é mais réptil, é igual um pitbull. Depois, o límbico. Ele é mais emocional, uma pessoa mais legal, uma pessoa mais bacana, alguém mais humano, alguém que gosta mais, convive melhor com essa flutuação de emoções. Para ele, a vida principal são as emoções. Mas o que acontece com essa pessoa o tempo todo também? O que acontece com ela o tempo todo que pode ser isso aqui, ó. Um dia está aceso, está assim. Outro dia está apagado, como é que está? Tá. Tá? E quando fica assim? O que pode acontecer? Tá? Isso não acontece com muita gente. Não conhecemos várias pessoas que são assim. E depois, o número 1, que é o neocórtex, que é justamente o lado inteligente do ser humano. É o nosso software mais novo. É o software que diferencia os homens dos demais animais, que dá a nossa inteligência. Então, quando você faz teste de QI, quem é o cara que vai ter QI alto? O cara que tem desenvolvido com mais protuberância o neocórtex. E que provavelmente esse cidadão vai ter menos límbico e menos reptiliano. Pode ver os japoneses, ou aquele aluno que é nerd, que o nome é nerd, que sei lá qual o nome que se dá, que esse cara é até meio assim, ó, meio paradão, não é meio paradão, não é meio mortão. Por quê? Ele só tem pensamento, ele não tem ação, tá? Ele não tem o lado visceral. Ele estuda, ele pensa.
E se dá, e o que se descobriu também? Que nós estamos evoluindo ainda mais. E esta evolução ainda maior, nasceu este bendito desse cérebro 4. Que é um ser humano ainda mais evoluído. Mas imagina o cara que junta o racional esquerdo com o racional direito, o 3 e o 4. Como é que é esse cara? São os caras mais inteligentes do mundo, tá? Quando você pega, por exemplo, um Albert Einstein, qual era o cérebro do Einstein? Era exatamente o 3 e o 4. São caras que conseguem sequenciar as coisas e criar coisas. Sequencia, faz regra, passo a passo e cria. Como é que é esse cara? É o cara que é foda. É o cara que na sala de aula, o cara que vai dar um show. E que não usa chapéu. E que normalmente não usa chapinha. E outra coisa, sabe esses caras? Nem pica. Eu faço mentoria atualmente para PhDs, para alunos de PhD, para mestrandos e doutorandos na USP e na Unicamp. Essas pessoas ligam com a roupa? Uma coisa que a gente mais pega no pé desses filhos da puta, dá vontade de matar eles. Tá? Anteontem mesmo, dá vontade de matar ela, porque ela parece uma songamonga. Tá? A mulher tem 2 PhDs, dois, mas só com 2. Tá? Fez mais um, e se veste como uma mendiga. Tá? Mas por quê? A inteligência é tanta que o lado réptil da competição, Não interessa. ele não tá nem aí. Tá? Mendigo. E também, outra coisa também que a gente descobriu, nós temos na nossa base de dados 96.300 testes. 96.300 testes. Qual vocês acham que é o cérebro do mendigo? Do mendigo. Neocórtex. Principalmente o 4. Principalmente o 4. Eles são muito inteligentes, muito talentosos. Tem um cara em São Paulo, que é o cara que vocês não sabem provavelmente, mas essas vozes de filme, o cara que fala assim, no cinema, em breve, não sei o que faz essa voz, o nome dele é Alexander Hunt. É um filho de brasileiro, nasceu nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, 6 anos ele foi mendigo. E o cara tem um talento absurdo, fora do comum. Mas por que é mendigo? Mendigo é muito rebelde, não aceita a ordem, ele quer fazer tudo do jeito dele. Se ele descobrir o caminho do sucesso, ele vai ser o cara mais foda que tem, que é o Fred Mercury. Mas se porventura ele não descobrir o caminho do sucesso, o que vai se tornar? Mendigo. Aí de repente você vai conversar com o mendigo fala umas coisas muito loucas. Você fala, quê? Assim? Mas por quê? Porque é o número 4. Tá? Então, ou seja, potencial, gente. Quem tem mais potencial de crescimento? Normalmente a pessoa número 4 tem um potencial de crescimento maior que todas as outras pessoas. Só que elas são terríveis. Tá? Porque ela combina com você, combina, assina, pode chamar testemunha, pode fazer o que quiser. E depois ela vai ter argumento. Vou dar um outro exemplo da pessoa número 4. Quem conhece aqui aquele deputado votado em São Paulo, que já foi governador, e que sempre tem um argumento para tudo? Qual o cérebro dele? É o 4, tá? O 4 é muito forte. E o outro para ser rápido também, para ser ligeiro, para as coisas acontecer rápido. Qual que é o outro cérebro dele? O 1. Tá? A pessoa 4 e 1 é muito ligeira. A mente joga muito rápido. Tanto que a gente fala assim, ó, pessoas rápidas. Pessoas rápidas ao extremo, aceleradas ao extremo, normalmente são 4 e 1. Duras, e de repente, faz isso agora, muda aqui, não sei o quê. Você fala, pô, mas foi isso que foi combinado. Tá? A gente combinou que ia vender hoje com 10% de desconto, não sei o quê. Não, o cliente que é assim. São pessoas que têm muita facilidade comercial. Por isso que a maioria dos empreendedores, 75% dos empreendedores que tem no Brasil hoje, qual o padronagem que é? 4 e 1. Tá? E qual que é a tendência? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: por que o ser humano quebra? Ele vai falar assim, não, é porque o governo, que o Brasil, a desculpa que o povo dá. O Brasil tem muito imposto, não é? O governo não presta. Tem gente botando culpa na Dilma até hoje. A culpa é da Dilma, tá? A culpa é... Os dois adoram botar culpa na Dilma. Claro, é claro. Meu pai. A Dilma também. Não ajudou, né? Ficou gostoso, né? Ela não ajudou.
querendo ou não, faz quanto tempo que a Dilma saiu? 2 anos e meio. Faz 2 anos e meio? Tá. Nós estamos sob influência da Dilma ainda, será? No mundo globalizado, qual é? Mas a gente ainda não conseguiu tocar o verde. Tá? Tem um resquício da Dilma, mas não é a Dilma. A culpa é nossa. Ah, por que a culpa é nossa? Tá? Vou explicar para você por que a culpa é nossa. Basicamente, existe um ciclo de sucesso. Tudo, tá? Vamos lá, esse microfone que está aqui, ó. Microfone. Como é que surgiu esse microfone que está aqui? Ele fez assim, instalou o dedo, surgiu o microfone? Como é que surgiu? Não teve algum maluco que teve uma ideia? Vou criar um microfone? Um negócio que se fala? Não teve um doido? Não é o primeiro lá? O criativo, visionário, doidão? Ah, o 4. Eu acho que existiu primeiro a necessidade dele e depois ele. Claro que não. O produto que faz a diferença é o produto que a pessoa nem sabe que vai ter necessidade. Então, por exemplo, a coisa que o marketing mais quer é descobrir algo que não se tem necessidade, mas que você vai inventar que tem necessidade. Que é isso que os doidão que crescem pra caramba fazem. Que é um produto ultra revolucionário. Ah, mas eu não sabia que eu precisava disso. E hoje você usa isso. Tá? Então, o necessidade é quando você está seguindo o fluxo. Você vai ali no planejamento. Mas quando você quer criar algo exponencial, que é isso que se busca hoje para ficar rico, exemplo, Facebook. Sabia-se exatamente, tudo isso que funciona no Facebook hoje, o Instagram, sabia-se que teria essa necessidade? Você criou a necessidade, cara, você viciou o povo. Quando a novidade acontece, novidade, planejamento, com foco em pessoas. Por que com foco em pessoas? É a mesma coisa, o microfone, tá? Microfone, alguém teve a ideia. Depois, você não teve que planejar como que ia produzir, qual caixa você ia colocar, qual que seria o formato, qual o peso, quanto de som. Não teve um monte de porquês? E o porquê não está ali no lado analítico, no lado detalhista? E depois, o microfone surge só com o lado do planejamento, com o lado analítico? Não precisou de gente? Tá, outro erro nosso também, tá? A gente faz o planejamento e quer fazer o quê? Isso é um erro de todas as empresas brasileiras. E aí a pessoa fala assim, putz, mas por que a multinacional cresce e a empresa brasileira se ferra? O brasileiro é criativo, o brasileiro até já aprendeu a planejar. Mas o que o brasileiro não aprendeu ainda? Não é nem agir, não é nem executar. Executar, acreditar também é uma coisa que falta. Mas além disso, lidar com pessoas. Ele não sabe educar as pessoas como fazer melhor. Como fazer direito. Simplesmente você tem uma ideia. Eu tive uma ideia. O empresário brasileiro é assim. Tive uma ideia. O que faz? Manda fazer. Vai ter resultado isso aí? Meio montão. Vai ter problema, cara.